Homossexualidade é pecado? A diferença entre a Bíblia e o Islã sobre a homossexualidade. O calor gerado foi tanto que imediatamente queimou as casas de madeira e derreteu objetos de metal, como espadas, lanças e até estruturas de barro e tijolo. No entanto, essa não foi toda a destruição, pois alguns segundos depois uma enorme onda de choque de explosão chegou. Os cientistas dizem que, há 3.600 anos atrás, uma explosão de um meteorito de 50 metros foi a causa da enorme destruição da antiga cidade atribuída ao povo de Ló. Novas escavações arqueológicas na cidade de Tel Al-Haman, localizada no atual oeste da Jordânia, mostram que o evento cósmico causou a destruição completa desta cidade costeira perto do Mar Morto há cerca de 3.650 anos. Os pesquisadores estimam que a explosão desse meteorito criou um poder destrutivo equivalente a 1000 vezes mais forte que a bomba atômica de Hiroshima. A análise das evidências deixadas nas ruínas da antiga colina de Tal al-Haman mostram que este meteorito explodiu a uma altura de 4 quilômetros acima da superfície da Terra e, após uma luz ofuscante, criou uma onda de calor de 2.000 graus. Os cientistas dizem que a explosão derreteu as superfícies externas das panelas de barro e deixou fragmentadas os tijolos e esqueletos humanos próximos ao local. Os cientistas acreditam que Tel Al-Haman é o mesmo que Sodoma ou a cidade do povo de Ló, que segundo as narrativas bíblicas foi alvo da ira de Deus devido a atos imorais e à homossexualidade. E o relato de sua destruição encontra-se no Gênesis da Torá. Dr. Kent, que colaborou nesta pesquisa com Philip Silva, professor de arqueologia bíblica na Southwest Trinity Universidade nos Estados Unidos, disse: todas as observações mencionadas na jornada do Gênesis do Antigo Testamento são consistentes com o ataque aéreo. Deus diz no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, no capítulo Ankabut, a aranha, versículos 28 e 29, e de quando Ló disse ao seu povo: verdadeiramente cometeis obscenidades que ninguém no mundo cometeu antes de vós. Vós vos aproximais dos homens, assaltai as estradas e em vossos concílios cometeis o ilícito. Porém a única resposta do seu povo foi: manda-nos o castigo de Deus se estiveres certos. Os versos do Alcorão também indicam a descida de pedras ígneas celestiais, o que é consistente com as descobertas dos cientistas na continuação do capítulo Al-Kabut, a aranha. Está escrito: sabei que desencadearemos sobre os moradores dessa cidade um castigo do céu por sua depravação, e daquilo deixamos um sinal para os sensatos. Nos ditos islâmicos, a punição do povo de Ló é descrita da seguinte forma: após a partida de Ló a.s. e seus filhos da cidade à noite, o castigo de Deus caiu sobre o povo de Ló. Pedras choveram sobre eles do céu e destruíram suas cidades. Mas se a homossexualidade é um grande pecado, como Deus criou tal coisa na existência de algumas pessoas? Em resposta, deve-se dizer: há muitos pecados que os humanos gostam, mas porque são apreciados pelos humanos, eles não deixam de ser um pecado. Não apenas a homossexualidade, mas adultério, fraude, bebida e todos os tipos de atos ilegais podem ser populares entre muitas pessoas. Mas é razoável tornar um pecado permissível de acordo com a vontade de um grupo? Finalmente, o resultado é que todo pecado é permissível para uma pessoa e, portanto, todos os pecados serão considerados permissíveis, com a diferença de que os pecados serão divididos entre as pessoas e nada do que se chama pecado permanecerá. Deus criou este mundo para testar os humanos e a fim de cumprir e fornecer o campo de teste. Ele também criou todos os tipos de pecados e, junto com os pecados, ele enviou suas regras à humanidade
para distinguir entre o bem e o mal, e, em outras palavras, distinga o mal, o caminho do céu e o caminho do inferno, e escolha cada um conscientemente. Deus criou a natureza humana e outros animais de tal forma que homem e mulher, macho e fêmea, se complementam e alcançam a paz juntos. Deus diz sobre o homem no Alcorão: entre os seus sinais está o de haver-vos criado companheiros da vossa mesma espécie, para que com elas convivais, e colocou amor e piedade entre vós. Por certo que nisto há sinais para os sensatos. Alcorão 30:21. E sobre outras criaturas que seguem a sua linha natural, ele diz: e nós criamos 2 pares de tudo, talvez você se lembre. Alcorão 51:49. A homossexualidade não existe nem mesmo entre os animais, mas cada um se contenta com seu companheiro, e esse é um dos instintos que Deus colocou nas criaturas. É óbvio que qualquer comportamento contrário a esta ordem natural e dada por Deus será considerado uma transgressão dos limites divinos. Como Deus diz no Alcorão: disseram-lhe: ó Shuaib, recomendas porventura em tuas preces que renunciemos ao que nossos pais adoravam, ou que não façamos de nossos bens o que quisermos? Tu que és tolerante e sensato? Alcorão 11:87. Nas narrações islâmicas, em uma frase curta e significativa, alguns de seus males foram mencionados. Por exemplo, lemos em uma narração do Imam As-Sadiq, alayhi salam, que alguém lhe perguntou: por que Deus proibiu a homossexualidade? E ele lhe disse: se a relação sexual entre os meninos fosse lícita, os homens não precisariam de mulheres e não as desejariam, e isso causaria o fim da raça humana e faria com que a relação natural de ambos os sexos desaparecesse, e isso causaria muita corrupção moral e social. Esta questão é tão feia e vergonhosa do ponto de vista do Islã, que nas leis penais islâmicas Deus impôs punições muito pesadas para este ato. O que a Bíblia diz sobre a homossexualidade? A homossexualidade é pecado? A Bíblia consistentemente nos diz que atos homossexuais são pecaminosos. Gênesis 1:19 e versículo 13, Levítico 22:18, Romanos 26, do 1 a 27, 1 Coríntios 6:9 e Romanos 26, 1 ao 27, ensina claramente que a homossexualidade é o resultado de negar a Deus e desobedecer a Deus, quando as pessoas continuam pecando e descrendo em Deus. Deus as deixa com pecados ainda mais vis e corruptos para mostrar a elas o vazio e a desesperança de uma vida longe de Deus. 1 Coríntios 9:6 diz que os homossexuais maus não se beneficiam do reino de Deus. Deus não cria ninguém com desejo e paixão homossexual. A Bíblia nos diz que as pessoas que se voltam para a homossexualidade por causa do pecado, Romanos 24, 1 a 27, e finalmente por causa de sua própria escolha. Talvez uma pessoa nasça com maior capacidade para a homossexualidade, assim como algumas que são propensas à violência e outros pecados. Esta não é uma razão para uma pessoa ceder às tendências pecaminosas e escolher a pecar. Se uma pessoa nasce com mais capacidade de raiva, ela tem o direito de se submeter a esses desejos? Claro que não. É o mesmo com a homossexualidade. No entanto, a Bíblia não descreve a homossexualidade como um pecado maior do que os outros pecados. Todos os pecados são considerados um insulto a Deus. A homossexualidade é apenas um dos pecados mencionados em 1 Coríntios 9, 6 a 10.
e ao cometê-la, a pessoa se afasta do reino de Deus. De acordo com a Bíblia, o perdão de Deus está disponível para o homossexual, assim como está disponível para o adúltero, idólatra, assassino, ladrão e etc. Deus também prometeu ajudar aqueles que creem em Jesus Cristo e dar-lhes força para vencer o pecado, incluindo o pecado da homossexualidade. 1 Coríntios 6:11, 2 Coríntios 5:17, Filipenses 4:13. Você pode perguntar então por que o Papa disse que a homossexualidade não é crime? No entanto, o Papa Francisco criticou as leis que criminalizam a homossexualidade e chamou-a de injusta, mas ao mesmo tempo ainda acredita que a homossexualidade é um pecado. Em 2019, esperava-se que o Papa Francisco fizesse uma declaração se opondo à criminalização da homossexualidade durante uma reunião com grupos de direitos humanos. Mas, no final, o Papa não se encontrou com esses grupos e o homem número 2 do Vaticano fez esse encontro e confirmou a necessidade de respeitar a dignidade de cada ser humano e criticou qualquer tipo de violência.